Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, para mais um vídeo de nossa playlist de dúvidas. Você vai encontrar lá no YouTube um canal do Instituto Newton Sebraga e nesse canal diversas playlists abordando os mais diversos temas, como notícias, como dúvidas. E aí aqui estamos com mais um vídeo de dúvidas, seguindo com o assunto do anterior, que são as pilhas. Conforme eu disse já, as pilhas elas são um assunto não apenas dos técnicos, dos profissionais da eletrônica, mas também elas trazem dúvidas para o usuário comum. Então a gente costuma responder a essas dúvidas e quando a gente percebe que elas são de interesse geral, a gente coloca lá nos nossos canais, né? Aqui no YouTube, a gente comenta na seção de dúvidas do site, a gente comenta também no nosso canal do Face, na nossa página do Facebook e assim por diante. Então, escolhemos mais 3 dúvidas aí que já estão lá na nossa seção, com diversos números. E a primeira é a dúvida que aparece com o número 107. Comprando pilhas corretamente. Um seguidor, ele nos informou que já tem tido muitos problemas comprando pilhas, né? Porque algumas elas já vêm gastas, outras elas não apresentam aquela durabilidade esperada e coisas do tipo. As pilhas elas são muito sensíveis ao calor. Então, muitas lojas, a gente vê, muitos locais de venda, eles não colocam as pilhas nos locais corretos, certo? Nos supermercados, tudo bem, a maioria deles tem lá os seus estandes de pilhas que estão montados de uma maneira correta, dentro de uma temperatura não muito elevada, dentro com uma boa ventilação, não pegam a luz direta do sol e assim por diante. Mas a gente encontra em determinados locais, como quiosques, como em padarias, né, as pilhas armazenadas de uma forma incorreta, de uma forma que pode trazer problemas para a sua durabilidade. Por exemplo, ficando em vitrines que pegam sol, ou então em locais muito quentes, essas pilhas elas podem já vir gastas ou parcialmente gastas, né? Então elas vão apresentar uma durabilidade pequena. E pode ocorrer também que algumas até tenham problemas de vazamento, né? Não é difícil você comprar um pacotinho com 4 pilhas e encontrar uma que está vazada. Então você não pode utilizar. Ou encontrar uma ou duas que já estão esgotadas. Então é preciso ter muita atenção na hora da compra da pilha. Você não vai comprar pilhas que estejam armazenadas em locais muito quentes ou que estejam em locais que peguem sol. Essa é uma recomendação nossa, né? E é lógico, sempre procurando aquelas pilhas de marcas conhecidas, marcas boas, né? Uma outra dúvida que aparece, que a gente tem aí dos nossos seguidores e que é frequente, é que muitos aparelhos utilizam baterias de 9 volts. E essas baterias, elas são raras. E nos perguntam se eles não poderiam utilizar 6 pilhas, certo? De 1,5 volts, ligadas num suportezinho apropriado, 6 pilhas pequenas, ou mesmo aquelas pilhas palito. Na realidade, pode sim. A bateria tem a comodidade de ser pequena, então ela pode ser encaixada no aparelho. Mas se você usa um aparelho de mesa, você que é técnico ou profissional, pode fazer um adaptadorzinho. E nesse adaptadorzinho você coloca o quê? Uma caixinha externa com 6 pilhas. Não se preocupe, não vai comer, não vai ter problema de você queimar o seu aparelho. Porque um aparelho, ele observa apenas a tensão e não de onde ela vem. Então pode ser uma bateria enorme, pode ser pilhas ou pode ser a bateria comum, desde que tenha 9 volts. Ele puxa a corrente que ele precisa. Então, se você usa baterias, pilhas externas, formando 9 volts numa caixinha, numa bateria, vamos dizer, né, formando o que a gente chama de conjunto de pilhas, que denominado é bateria. E tem a bateria em si, que já é o conjunto de pilhas internos. Né? Uma bateria de 9 volts contém 6 pilhazinhas lá dentro. Elas são empilhadas em camadas, né? Então, se você faz isso, você não tem problema. Você até aumenta a autonomia do seu aparelho, a durabilidade, certo? 6 pilhas vão durar muito mais do que uma bateria. E vai funcionar tudo normalmente. Você não vai obter mais potência, você não vai obter alteração de comportamento, vai obter simplesmente maior durabilidade e o conforto de ter mais barato ainda a coisa, né? Uma outra pergunta que surge
antes eu vou dizer que essa dúvida anterior aparece com o número 271 lá no site, né? Vocês têm aí a descrição, né? Na descrição o link direto para ela lá no site, né? E a outra dúvida é que me perguntaram se é possível você utilizar pilhas de tamanhos diferentes em série para alimentar um aparelho. Por exemplo, você tem um aparelho que usa 4 pilhas do tipo AA, que é a pilha comum. E eu não tenho naquele momento as 4 pilhas. Eu posso usar 2 pilhas AA e mais 2 pilhas tamanho D média em série? Em princípio pode, né? Porque você vai obter a mesma tensão e se o aparelho funciona com a pilha menor, então com a maior é lógico que também vai funcionar. Não é recomendado, porque as pilhas pequenas vão gastar antes, né? Vai haver um certo desequilíbrio de funcionamento. Mas numa situação de emergência, é possível você fazer uma improvisação e utilizar, desde que você tenha a tensão que você precisa para alimentar o aparelho. Então, não é recomendado. Você pode adotar essa solução em situações de emergência, mas não em situação permanente, porque senão você sempre vai ter o desgaste de um conjunto antes, o das pilhas menores, né? E com isso, quando elas estiverem no fim da vida, um certo desequilíbrio do funcionamento do aparelho. Ficamos por aqui, pedimos o seu like, inscrevam-se no nosso canal. Vocês têm aí nos comentários do vídeo vários links para essas perguntas lá no nosso site, inclusive essa última, que está com o número 282, né? E ficamos por aqui, certo? Esperamos por você no próximo vídeo. Até o próximo.